Boa tarde, você em casa. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Nessa tarde de domingo, 2h30 da tarde, estamos recebendo o professor Dr. Daniel, fisioterapeuta, professor da FAMAS, fisioterapeuta especializado em cardiologia. Ele vai explicar para você daqui a pouco o que é fisioterapia, onde funciona esse profissional tão importante da saúde, fisioterapia. Não perca, daqui a alguns minutos, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Aguarde! Olá, meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Eventos são aqueles produtos mais sofisticados. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Olá, você em casa, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo o Daniel. Muito obrigado pelo aceite do convite. Daniel, fisioterapeuta, professor da FAMAS, é especializado em cardiologia, UTI neonatal e UTI adulta. Ele recupera esses pacientes. O que é primeiro para o nosso telespectador entender o fisioterapeuta? Como é que é a formação? Como é que se chega a ser um fisioterapeuta, doutor Daniel? Primeiro eu queria agradecer aqui o convite, é um prazer realmente estar aqui. O fisioterapeuta é um profissional da saúde, assim como tantos outros, enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicólogos, enfim. Nós somos formados numa faculdade que dura hoje em dia 5 anos. Ela é dividida semestralmente e aqui em Belém são 4 cursos de fisioterapia que existem: Federal, o EPA e mais 2 instituições particulares. O curso ele é voltado para a formação geral do que existe na área da saúde, né? Anatomia, fisiologia, aquela parte inicial comum a todos, o básico, né? E depois direcionado à parte de recuperação da função humana e também muito focado no movimento humano. Conforme isso foi crescendo, a fisioterapia foi tomando outros espaços dentro da parte de reabilitação pulmonar e cardiovascular também, além do que é a nossa grande vitrine, que é a reabilitação esportiva, a reabilitação ortopédica, que já está mais do que consolidado, né? Mas dentro da área respiratória e cardiovascular, no caso, o grande local de trabalho, o grande foco realmente começa lá desde da área hospitalar, desde o atendimento desses pacientes dentro do hospital, quando eles saem de cirurgias ou então após algum trauma, quando eles ficam internados na UTI, é lá que a gente começa a atuar com esses pacientes. Muito bem, o Daniel está explicando para você o que é o profissional de fisioterapia. Existem especializações dentro da fisioterapia? Você fez aquela faculdade de 5 anos, aí você se subespecializa. Como é que é essa especialização, Daniel? A fisioterapia ela tem algumas grandes áreas, seguindo os passos mais ou menos do curso de medicina, dos médicos. Nós temos desde a área, digamos, a fisioterapia convencional, a fisioterapia ortopédica, que vai lidar com os pacientes que passaram por cirurgias, obviamente, ortopédicas, que têm problemas de articulação, artrite, artrose, mulheres que têm, no caso da incontinência urinária, também tem uma área da fisioterapia que trata disso, que é a fisioterapia pélvica, e também a parte da fisioterapia respiratória, que tem ganhado muito espaço na atividade com crianças, né, com pacientes desde neonatais, ou seja, dos bebês que acabaram de nascer, até adultos que sofrem de, por exemplo, enfisema ou bronquite crônica por causa de cigarro. Essa é uma outra área de especialidade da fisioterapia. A especialização do fisioterapeuta, ela também está seguindo agora o passo da especialização dos médicos, que é a residência, né? Nós temos hoje em dia uma modalidade de residência, que é a residência multiprofissional,
que nós temos a residência médica, que é a forma pela qual os médicos são especializados, e temos a residência multiprofissional, que é a residência onde os outros profissionais da saúde vão se especializar. Foi o que eu fiz 3 anos atrás, lá na Universidade Federal de São Paulo. São 2 anos de treinamento em serviço dentro da área que você escolhe. No meu caso, foi cardiologia, então eu trabalhei dentro do Hospital São Paulo, lá no setor de cardiologia do Hospital São Paulo. Então, o fisioterapeuta ele se forma um curso demorado, um curso concorrido, um curso difícil, e depois ainda tem a residência. Mais 2 anos você fez de especialização, então são 7 anos. 7 anos. No mínimo, né? Isso. E como é que atua o fisioterapeuta dentro desse hospital? Você está com esse paciente lá na UTI, o paciente, por exemplo, sofreu um infarto, o paciente foi revascularizado, esse paciente está na UTI, entubado naquelas primeiras 24 horas. Onde atua o fisioterapeuta naquele paciente que está entubado, está com sonda no nariz, sonda de nutrição enteral, está com a sonda na bexiga para controlar a urina, está todo, certo, monitorizado. Como é que atua o fisioterapeuta nesse paciente, doutor Daniel? Muito bem. O início do trabalho ele se dá do momento que o paciente chega na unidade, né? O fisioterapeuta não trabalha sozinho, ele trabalha em conjunto com a equipe médica, em conjunto com a equipe de enfermagem também. E sempre essas 3 equipes vão tentar se comunicar o máximo possível para que esse paciente tenha o melhor resultado lá na frente. O trabalho começa sempre focando a recuperação da capacidade funcional daquele paciente. O que é capacidade funcional? Digamos que você teve algum problema, entrou, foi internado no hospital e tinha uma condição antes que era muito simples, que você caminhava. O nosso único objetivo é que quando você saia do hospital, nesse caso você saia do hospital caminhando, tendo a capacidade que você tinha antes. Isso é a recuperação da capacidade funcional. Então, da feita que o paciente interna no hospital, nós já começamos com esse trabalho. É um trabalho gradual, não é uma coisa muito abrupta, mas também cada vez mais o tipo de trabalho na UTI tem mudado. Antes, o paciente internava numa UTI e era assim, deixa ele em repouso que ele vai melhorar. Hoje em dia não. Hoje em dia o foco é, não, vamos tentar recuperar ele o mais rápido possível para ele sair daqui da nossa UTI o mais rápido. Então, conforme ele vai aceitando o nosso tratamento de forma gradual, nós vamos recuperando a função dele. No primeiro dia a gente tenta colocar ele sentado, digamos que no segundo dia nós vamos tentar fazer ele caminhar e assim por diante. Dia a dia, isso. Chama-se mobilização precoce, né? Certo. Quanto antes a gente conseguir fazer ele recuperar um movimento, mais rápido ele vai sair da UTI. Quanto mais rápido ele sair da UTI, menos custo para ele e para a saúde pública também. Perfeitamente. Então o paciente está lá entubado. Ele está entubado ainda. Uhum. Você já atua? Já. Qual é a atuação mecânica? O que você faz especificamente para esclarecer para o nosso telespectador, doutor Daniel, a ação, né, efetiva e muito importante do fisioterapeuta? Quando o paciente está entubado, que o Dr. Cleiton está falando, é a situação em que ele está respirando por aparelhos. Isso. Se ele está respirando por aparelhos, ele precisa que o aparelho seja programado para respirar para ele. Então, em conjunto com a equipe médica, nós vamos decidir qual é a melhor forma daquele paciente respirar. Aí a gente tem alguns subsídios de exames de imagem, exames laboratoriais, para saber e regular aquele aparelho da forma mais correta possível. Enquanto ele está sendo ventilado mecanicamente, né, respirando com o aparelho, nós vamos atuar para recuperar a função pulmonar dele. Nós vamos avaliar e ver a necessidade, sendo com raio-x, seja com alguma avaliação mais objetiva. E aí existe a parte da fisioterapia respiratória, que vamos atuar com algumas manobras para, digamos, limpar as secreções que se acumulam no pulmão, que são perigosas, que podem levar a uma pneumonia enquanto o paciente está internado na UTI. Vocês fazem esse tipo de tratamento? Isso. Chama-se manobras de higiene brônquica, né? São manobras idealizadas para limpar o pulmão do paciente, para que ele fique com o mínimo de secreções dentro desse pulmão e com isso reduza um pouco as chances de pneumonia associada à ventilação mecânica. Perfeitamente. O outro passo após isso, conforme os dias vão avançando ou conforme o paciente vai evoluindo, nós vamos tentar extubá-lo, ou seja, retirar o tubo da boca dele, ou a prótese ventilatória do pulmão do paciente, para que ele recupere mais essa função, que é a respiração espontânea. Esse é o primeiro passo, na verdade, quando o paciente chega na UTI, o primeiro objetivo, tanto da equipe médica quanto da equipe de fisioterapia, é justamente extubar o paciente o mais rápido possível para que ele recupere a função da ventilação espontânea. Você em casa está se deliciando, curtindo as informações
de um fisioterapeuta de ponta em Belém do Pará, um professor, né, um formador de opinião, está explicando para você a importância desse profissional de peso dentro de uma UTI, junto com a enfermagem de qualidade, com o médico de qualidade, para poder resultar na alta precoce do paciente, com menos sequelas possíveis, com mais rapidez, com menos custos e etc. e tal. Doutor Daniel, a gente fica muito feliz de ter profissionais como você dentro da saúde, a gente respeita e acata muito e ouve muito o fisioterapeuta cada dia mais. Vocês cada dia conquistam mais espaço dentro da medicina, trabalhando juntamente, para e passo, ombro a ombro, com os médicos, com a equipe de enfermagem. Eu queria que você falasse, esse paciente continua ainda entubado, você começa a diminuir a sedação desse paciente, o paciente começa a acordar, mas ele ainda está com um tubinho na garganta. Você começa a ajustar os aparelhos para ele começar a entrar o drive respiratório, começar a respirar espontaneamente, até você tirar esse tubo. Mecanicamente, para o nosso telespectador entender, aí esse paciente foi estubado, a gente está falando de cirurgia cardíaca, mas pode ser qualquer outra, foi estubado, tirou o tubinho que vocês, junto com a equipe médica, decidem a hora de estubação, etc. O paciente está sem tubo, agora consciente, orientado no tempo e no espaço. Qual é a atitude de vocês? O que vocês vão fazer agora com esse paciente? A partir do momento da extubação do paciente, realmente começa o protocolo de mobilização precoce. Bom, na verdade não depende da extubação, ela pode começar antes. Mas numa situação ideal, nós vamos conseguir extubar esse paciente antes de fazer a mobilização. No caso, vamos levar lá para a nossa cirurgia cardíaca que você mencionou especificamente. Esse paciente vai estar cheio de drenos, cheio de acessos que vão estar entrando no corpo dele para poder retirar secreções, colocar medicamentos, enfim. É importante o nosso contato com a equipe de cirurgia também, para que eles tenham noção do que nós vamos fazer, para que eles não se assustem com algumas atitudes que nós possamos tomar, no caso botar o paciente em pé ou botar o paciente sentado, para que isso não seja nenhum motivo de susto dentro da UTI. Então, da feita que a gente tem esse contato com a equipe, vamos começar nosso protocolo de mobilização. Esse protocolo ele vai seguir uma meta estabelecida de mais ou menos 5 a 7 dias, perfeito, onde nós temos já estudado que tipo de movimento gasta um tanto de energia. Então, digamos que sentar numa cadeira gaste 1 ponto de energia. E aí, a cada dia, nós vamos aumentar 1 ponto dessa energia gasta. Então, se sentar na cadeira gasta 1 ponto, ficar em pé gasta 2 pontos e caminhar no lugar gasta 3 pontos. 1 ponto por dia. No primeiro dia nós vamos botar o paciente sentado, no segundo dia o paciente em pé e no terceiro dia o paciente vai caminhar no local. Esse é o protocolo mais básico que existe de reabilitação cardíaca. A partir daí, o paciente vai ganhar distância caminhada nos próximos dias de internação até chegar em torno de 200 a 300 metros na alta da UTI, pelo menos, dependendo se ele for para uma enfermaria ou se ele já for para casa. Mas o ideal é que ele já saia da UTI caminhando. Então você está prestando muito atenção, aprendendo com o doutor Daniel, ele está explicando para você a ação, a atitude do fisioterapeuta nesse paciente internado na UTI e até ele ter alta da UTI, ir para casa caminhando, ir para o quarto, etc e tal. Voltamos daqui a pouco com o doutor Daniel para esclarecer, para explicar para você, desmistificar o que é o papel do fisioterapeuta na área de saúde. Até daqui a pouco, não perca! Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo Car. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos nossos produtos, das nossas coleções. Nós temos aqui, ó, nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto
né? Tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina, nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também, ele é em couro, todo em couro, super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Bem-vindo, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Estamos de volta com o Dr. Daniel, fisioterapeuta, professor da FAMAS. Estamos aqui conversando sobre fisioterapia, essa especialidade, essa parte da saúde que é tão importante nesse quebra-cabeça para ajudar o ser humano a se recuperar. Então, estávamos falando do paciente para cirurgia cardíaca, para recuperar esse paciente. Vamos falar agora, doutor Daniel, sobre fisioterapia respiratória. Eu faço cirurgia bariátrica, eu opero os gordinhos para operar. A maioria desses pacientes, eles têm restrição ventilatória, devido, mecânica mesmo, que o abdômen cresce muito, o pulmão é achatado pela própria gordura intraabdominal, eles têm vamos dizer assim, um reparo abdominal muito grande, um pulmão muito pequeno, uma referência muito pequena. Eu queria que você falasse para mim, me desse algumas dicas, estou me consultando com ele de graça, aproveitando o programa, viu gente? Doutor Daniel, o que esse paciente no pré-operatório poderia fazer para melhorar a performance respiratória dele durante a intubação cirúrgica, durante a alta, etc e tal, em casa? O paciente que vai passar por uma cirurgia bariátrica, um obeso, ele acaba desenvolvendo secundariamente um padrão chamado padrão restritivo pulmonar. Isso. Ou seja, o pulmão dele a expansão do pulmão dele é restrita pelo tamanho do abdômen. Existe um músculo entre o abdômen e o pulmão, chama diafragma, e esse diafragma ele sobe muito. Retifica. Ele fica muito elevado, ele tem que ser mais baixo, ele fica muito elevado por causa da quantidade de volume abdominal. Isso diminui o pulmão e faz com que o paciente não consiga ter uma capacidade pulmonar tão grande. Pré-operatoriamente, o ideal, na minha opinião, é que esse paciente faça um trabalho de fortalecimento da musculatura inspiratória. Perfeito. Existem alguns aparelhos, existem algumas técnicas de fisioterapia que a gente pode lançar mão. Um aparelho muito simples, chama threshold ou então power breath, enfim. É um aparelho, um resistor, ele gera uma resistência, como se fosse respirar pela boca usando um canudinho. Só que esse canudinho ele é graduado e fica mais difícil você inspirar. Quando fica mais difícil você inspirar, você trabalha a musculatura, igual como se estivesse na academia malhando. Tá? Então, esse trabalho de fortalecimento da musculatura inspiratória seria uma das... Você vende em farmácia esse aparelho? Vende em farmácia. Threshold, não? Threshold, é. T-R-E-S-H-O-L-D. Threshold. Ele serve justamente para isso. O ideal é lógico que a pessoa também pode aprender a utilizar sozinha, mas o ideal é que ela procure. O Respiron também pode ajudar? O Respiron ele é mais, eu particularmente usaria ele mais de forma posterior, porque eu acho que ele tem um trabalho, quando orientado, melhor para expansão pulmonar. Mas o trabalho de fortalecimento não vai acontecer tão bem quanto com um aparelho próprio para isso. E na sua experiência, a cirurgia bariátrica, o preparo respiratório, você acha que pode diminuir a incidência de embolia pulmonar, o paciente se mobilizar mais rápido? Como é que é isso, doutor Daniel? Com certeza. Eu não tenho dados sobre cirurgia bariátrica para a gente discutir agora, certo. Mas fazendo uma correlação com a cirurgia cardíaca, que é a minha especialidade, o que nós temos é fazer preparo da musculatura inspiratória pré-operatoriamente, no período pré-operatório, tem um resultado tão bom quanto fazer uma cirurgia com a pleura fechada, certo? Só para o telespectador compreender, quando o paciente faz uma cirurgia cardíaca, precisa abrir o tórax e colocar um dreno. Isso abre a pleura, que é um espaço que existe entre o pulmão e o tórax, coloca um dreno lá e isso prejudica muito a função respiratória. Quando o paciente faz fortalecimento da musculatura inspiratória antes da cirurgia e vai para a cirurgia já com a musculatura preparada, o resultado é igual como se ele tivesse feito a cirurgia com o tórax praticamente fechado, sem colocar nenhum dreno.
Tá? Então, a recuperação dele é muito maior. A resposta respiratória dele pós-operatória é muito melhor. Vai haver o que se chama de disfunção pulmonar pós-operatória, decorrente da anestesia, decorrente do procedimento e da agressividade da ferida operatória. Claro. Mas isso vai ser mitigado com o preparo da musculatura antes do. Então o doutor Daniel, fisioterapeuta, está explicando sobre a fisioterapia na recuperação do paciente cardíaco, do paciente de bariátrica, do paciente lesionado em UTI. E eu queria que você falasse para o nosso telespectador, mesmo não sendo a tua área, hoje é muito comum um jogador de futebol, né, ter assim, um fisioterapeuta é a mãe do jogador de futebol, né? E o cirurgião de joelho, né, um abraço doutor Eric Nunes, sempre operando os grandes jogadores, tem uma equipe de fisioterapia, essa recuperação motora do paciente, né? Já falamos da respiratória, vamos falar de fisioterapia motora. Esses pacientes hoje, lesão musculares, que são importantes, não só joelho, lesão muscular do jogador, entra também a fisioterapia. Que aparelhos que tem hoje, infravermelho, ultrassom, o que vocês utilizam de tecnologia para auxiliar o tratamento fisioterápico? Olha, a tecnologia hoje em dia ela está mais em alta do que nunca, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem visto a tecnologia a favor do esporte, a favor da saúde. E os jogadores profissionais, os atletas de ponta, eles são praticamente máquinas que precisam ser lubrificadas e ajustadas a cada jogo, a cada momento. E a tecnologia e a fisioterapia, a medicina e a fisiologia tem cada vez mais atuado nisso. Você vê, os grandes clubes, todos têm um fisiologista, todos têm um médico do esporte, todos têm um bom fisioterapeuta. Tecnologia, tem algumas que estão querendo até tentar banir como doping, que é o caso do LED. O mesmo LED que a gente usa na decoração da casa, na lâmpada e tal, existe um aparelho de LED que você coloca na musculatura do jogador e ele aumenta o tempo de recuperação, que demoraria, digamos, 2 dias, e ele cai para 1 dia. Então, está sendo até classificado como um doping fisioterapêutico, digamos assim. É mesmo? E assim, além do infravermelho a laser terapia é uma coisa que tem crescido bastante também na recuperação muscular. Não só para os atletas, mas também além dos atletas amadores, mas até mesmo dentro da área hospitalar e dentro da recuperação ortopédica também, cada vez mais. Além da recuperação, Daniel, fisioterapeuta para um jogador de futebol de alta performance, um atleta de alta performance, vocês também ajudam na preparação desse jogador para evitar uma lesão, por exemplo? Com certeza. Né, orientar o educador físico, ajudar o jogador ao aquecimento da musculatura. Vocês também atuam como prevenção da lesão ou somente no tratamento da lesão? Não, com certeza na prevenção também. Existe uma frase que era muito comum antes, uns 5, 6, 10 anos atrás, nas academias, que quando você via um aluno na academia fazendo exercício com pouco peso, diziam que ele estava fazendo fisioterapia. Isso. E hoje em dia não, hoje em dia você vê o cara carregando 80% do que ele conseguiria carregar numa postura correta e ele está fazendo uma sessão de fisioterapia. Sim. Entendeu? Então a postura, isso aí é lógico que os educadores físicos em relação ao exercício também tem lá todo o conhecimento, talvez em relação ao exercício até mais do que nós. Mas em relação à postura do paciente fazer o exercício na postura correta, o principal, acredito eu que a principal atuação do fisioterapeuta relacionada ao esporte na prevenção de lesão é justamente no gestual esportivo, é preparar aquele jogador, aquele atleta, de qualquer modalidade que seja, a conseguir fazer o gestual esportivo dele da forma mais correta possível, da forma que ele gaste menos energia e que ele tenha o maior desempenho possível com aquele mesmo movimento e preservando mais ainda a musculatura dele. Isso é prevenção. Em viagens que eu faço, eu sou um viajante, gosto muito de viajar, e quando eu vou a grandes cidades, eu visito os estádios dessas cidades. E a gente observa na evolução, eu viajo há pouco mais de 20 anos, que os estádios foram mudando, foram melhorando a parte, e tem uma parte só de fisioterapia. Uhum. E quando o jogador termina o seu treino, o jogo, ele se mergulha numa banheira com gelo, né? Então, isso tem alguma serventia, a utilização desse gelo evita, é alguma coisa fisioterápica? O que é isso? Chama-se crioterapia, né? É terapia usando o gelo. E da mesma forma que eu expliquei há pouco sobre a iluminação com LED na musculatura do atleta, o gelo vai ter uma atuação muito parecida na recuperação, porque ele ajuda
aumentar a vascularização local, certo? E isso favorece a retirada daqueles metabólitos, ou seja, da sobra do metabolismo do exercício que aquele músculo fez. E o gelo aumentando, quando ele aumenta a vascularização, o fluxo sanguíneo naquela região, ele também favorece a retirada desses metabólitos e ajuda na recuperação muscular. A gente vê os jogadores de basquete americano, eles jogam dia sim, dia não. Né? E a gente vê o jogador de vôlei, joga às vezes todo dia. E a gente vê um jogador de futebol brigando porque joga de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Qual é a diferença entre o basquete? Eu sei que não é a tua especialidade, mas como leigo, eu queria entender isso. Por que o cara de vôlei joga todo dia? Pula. Qual é essa diferença? Vôlei, basquete e futebol, doutor Daniel? A principal diferença é o que eu falei há pouco sobre o gestual esportivo, né? No vôlei e no basquete são esportes de alta intensidade, mas curto tempo de atividade real. Ou seja, entre um ponto e outro, um ponto dura, no vôlei, por exemplo, pode durar 2 segundos ou pode durar em torno de 15 segundos a média. Quando você vê um ponto que dura 30 segundos, é uma coisa que é um rally, né, que os comentaristas ficam comentando e tal. E é muito raro você ver um ponto que passe de 30 segundos. Perfeito. No futebol, o atleta vai correr, em um jogo, ele vai correr 10 km, 12 km. Imagina você correr 12 km dia sim, dia não. Sim, né? O atleta ele é pago para isso, ele é um atleta de alto nível, ele vive para aquilo, mas ele é um humano, ele não é uma máquina. Isso. Então ele não tem condições de fazer aquela atividade todo dia. Ele não é um maratonista, é diferente, o treinamento é diferente. Se você pegar um maratonista, o maratonista vai correr 100 km por semana, vai correr 20 km por dia. E por que o atleta de futebol não consegue? Porque o maratonista está correndo 20 km por dia, mas ele está correndo num ritmo, né? Um ritmo estável durante aqueles 20 km. O atleta de futebol não. Ele dá um pique de 10 segundos de frequência cardíaca máxima, depois ele passa 5, 10 minutos correndo mais devagar, depois ele precisa pular para dar uma cabeçada, precisa ter uma preparação muscular, né? Explosiva e mais complexa do que um atleta de um esporte linear como a maratona. O basquete, ele está mais ou menos no meio termo, porque o basquete tem muita correria de um lado para o outro, tem explosão, mas ele permite uma rotatividade maior dos atletas. Então, digamos que tenham, eu não sei exatamente, mas acho que 12 atletas no time de basquete, 5 jogando e o resto no banco. Todos podem entrar e sair várias vezes do jogo. No futebol limite. Não, no futebol você tem 11, mas só pode trocar 3. Aqueles outros 8 vão ter que continuar jogando o jogo todo, correndo 10, 12, 15 quilômetros. Então, o doutor Daniel foi muito feliz, conseguiu satisfazer a minha curiosidade, explicar detalhadamente como bom professor que é, né? Explicou para vocês aí se deliciar, aprender muitas coisas sobre por que realmente a gente pergunta, jogador de futebol, por que não joga todo dia? O cara ganha muito dinheiro, mas ele é um ser humano, o limite muscular, pode ter lesões, etc. O vôlei, o basquete e várias diferenças, e está aí a Olimpíada mostrando que o atleta de alta performance precisa do acompanhamento. Eu queria agradecer o Daniel, você fica à vontade de falar algum recado para o telespectador. Daniel, nosso programa está chegando ao fim, você pode falar suas palavras finais, por favor, meu querido. Obrigado. Queria agradecer só o convite do Dr. Cleiton, realmente espero que tenha sido válido para todo mundo que assistiu, e enfim, se tiver alguma dúvida, tenho certeza que o Dr. Cleiton vai estar disposto a responder. Se tiverem interesse em saber mais sobre a fisioterapia, procurem também o Dr. Cleiton, que ele vai poder me procurar para a gente discutir mais. Certo? Com certeza eu vou convidar o Dr. Daniel, porque é um assunto bem quente, bem gostoso. A gente está aí com a Olimpíada para falar mais de fisioterapia no esporte, de tecnologia de fisioterapia, que é um profissional tão importante, né? Recuperou o Ronaldinho, o fenômeno naquela época, né? Se não fosse fisioterapia, ele tinha parado de jogar bola. Recuperou o Romário. Então, assim, do futebol, a gente tem boas notícias da fisioterapia, e como eu sou cirurgião bariátrico, dependo muito da fisioterapia. Raros meus pacientes, graças a Deus, indo para a UTI, mas eu só fico muito feliz de receber o Dr. Daniel. E você que está em casa, aproveite as dicas, as notícias, as informações para você passar para o seu vizinho, para você entender o que é a função fisioterapia. Foi um prazer falar com você em casa nesse domingo. Obrigado por deixar entrar na sua casa logo depois do almoço, 2h30 da tarde, todo domingo. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Fica com Deus, um beijo no coração. Até domingo que vem, não perca!